Olá, minhas irmãs e meus irmãos, a paz de Deus. Hoje, a partir de hoje, eu vou contar testemunhos, obras que Deus tem feito na minha vida. Vou iniciar pelo ano de 1964. Eu sou do estado do Paraná, nasci na região de Londrina. Nós morávamos num município de Londrina, uma cidadezinha por nome de Tamarana. Então, neste lugar, iniciou as obras na minha vida. Eu fui batizado na congregação no ano de 1964. Eu fui batizado, logo já iniciei a estudar a música. No ano de 65, eu fui oficializado como músico na congregação. Já comecei a tocar. Então, já está completando 54 anos como músico oficializado. Deus tem feito muitas obras, muitas maravilhas. Deus tem operado na minha vida, na vida da minha família. Então, a partir de agora, eu vou começar a contar obras que Deus tem feito na minha vida. Eu tinha o irmão mais velho. Ele teve uma doença que naquele tempo se chamava doença de macaco. Era o mal de Simioto. Esta doença, o motivo dessa doença é quando a mãe do bebê não tem leite para amamentar e ela passa a dar leite de vaca para a criança, então a criança adquire esta enfermidade chamada doença de macaco. A criança vai ficando como se fosse um macaquinho mesmo. Então o meu irmão adquiriu essa doença e naquela época era uma doença incurável. E dava muito essa doença naquela época. O meu irmão, nós morávamos numa cidadezinha bem pequena, sem recursos, morava na roça, não tinha acompanhamento médico, não tinha posto de saúde. Meu irmão, ele ficou num estado terrível, muito feio, parecia mesmo um macaco. Então, a gente não tinha nada a fazer. O que fazia, porque nós ainda era católico nessa época, a mãe fazia acompanhamento com benzedeiras. Então, meu irmão foi crescendo naquele estado com muitas deficiências, muitas deficiências. Ele andava assim, quando teve já mais idade um pouco, cresceu, ele andava todo estrambelhado, o corpo tudo encurvado, era uma coisa terrível. Então, meus pais, depois de um determinado tempo, mudou para São Paulo, veio para São Paulo, até que uma determinada época, o Senhor recolheu a minha mãe. Minha mãe faleceu, e ficou só o meu pai e o meu irmão. O meu pai já avançado em idade, com vários problemas de saúde, e o irmão naquele estado. O meu irmão era, além desse mal que acompanhava ele também era quase cego. Ele quase não conseguia pegar nenhum comprimido assim na mesa. Então os dois naquela situação, eles moravam em Itaquaquecetuba. Os dois não poderiam ficar sozinhos, não. Tinha que ter cuidados especiais, tinha que alguém cuidar deles. Então eu conversei com a minha esposa, com as minhas filhas, e nós resolvemos trazer ele para casa. Como aqui onde nós moramos, assim, tem escada muito alta para subir, tem escada e é dificuldade. Então, nós tínhamos uma chácara em Indaiatuba, então decidimos ir para Indaiatuba para levar eles para lá, porque lá era lugar mais amplo
tinha mais condições de dar um tratamento melhor para eles. Então conversamos com as nossas filhas, minhas 3 filhas, que nessa época a Sabrina, que é a caçula, morava com nós, depois ela foi para o Paraguai. Então conversamos com elas, elas aceitaram ficar aqui em São Paulo e eu e a minha esposa, nós fomos para Indaiatuba para levar os 2 para lá. As minhas filhas não poderiam ir porque elas trabalhavam, estudavam, então elas aceitaram ficar aqui e nós fomos. Pegamos 2 e fomos para Indaiatuba. E lá nós iniciamos o tratamento deles, o acompanhamento deles. Era muita dificuldade, nós conseguimos que os médicos viessem atender eles em casa. Os 2 tinham que utilizar fraldas. Então a minha esposa, ela lavava muita roupa, tinha um campinho assim na chácara, então tinha aqueles varais assim, aquilo todo dia ficava cheio de roupa lavada. Ela lavava tudo, ela cuidava do meu pai e do meu irmão com muito carinho. Deus deu para ela essa parte que ela fazia com gosto, com carinho. E era assim, quando eu precisava às vezes vir para São Paulo, para olhar minhas filhas aqui, ver a casa como estava, às vezes precisava fazer algum reparo, alguma parte elétrica ou parte de encanamento, cuidar de alguma coisa, então eu vinha e minha esposa ficava cuidando deles, cuidava, dava banho, trocava roupa. Então esse amor Deus colocou no coração da minha esposa. E assim nós fomos levando. E essa luta foi aproximadamente 4 anos. Deus deu força para nós, para cuidar com carinho. E até que depois de 4 anos o Senhor recolheu meu pai. Aí ficou só o meu irmão. Então nessa época eu tive um infarto. Tive um infarto gravíssimo, um infarto agudo do miocárdio. Fui levado para o hospital em Indaiatuba e lá eu fui para a UTI. Fui para a UTI, o meu estado era gravíssimo, porque o infarto que eu tive foi um infarto muito grave, gravíssimo. Eu perdi as minhas artérias principais. Então o médico chamou a minha esposa e disse para ela, falou, a senhora pode avisar a sua família, seus filhos, se vocês têm filhos, avisam para vir para o hospital porque ele não vai resistir. O infarto dele foi muito grave, ele perdeu as artérias principais, o aparelho, o encefalograma que mede os sinais vitais, ele ficou funcionando em linha reta, assim, em linha reta, porque ele funciona assim. Então o encefalograma ficou funcionando em linha reta. Então o médico disse, ele não vai resistir muitos dias. O médico me desenganou, mas Deus já tinha feito uma promessa na minha vida. Vocês me perdoam porque eu sou muito emotivo. Então Deus tinha feito uma promessa na minha vida, que era para mim fazer o que cumprir aquela missão, que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano na minha vida. E quando foi com 10 dias, eu saí da UTI. Saí da UTI, depois fui para o quarto, fiquei mais ou menos uns 5 dias. E o médico me deu alta. O médico chamou a minha esposa e falou, olha, nós estamos dando alta para ele, vocês podem levar ele para casa, mas precisa ter um cuidado muito especial com ele. Ele não pode fazer esforço em hipótese alguma. Então, aí também nesse período,
como eu não podia mais cuidar do meu irmão, nós internamos ele numa casa de recuperação em Indaiatuba. Internamos ele e ele também, o Senhor recolheu ele naquele período. Naquela semana que eu tinha um infarto, também o Senhor recolheu ele. Então aí as minhas filhas falaram: pai, agora então o Senhor não tem nada mais para fazer aqui. Vamos para São Paulo que a gente vai cuidar do Senhor. E assim viemos para a nossa casa aqui. E aí eu fiz um cadastro no INCOR, no Instituto do Coração, e comecei a fazer acompanhamento no Instituto do Coração. E eu tocava, o instrumento que eu tocava era o bombardão, um instrumento bem grande, bem pesado. Então, a partir daquele momento eu não poderia mais tocar aquele instrumento, o médico me proibiu. E também o nosso cooperador aqui disse para mim, olha, irmão, não pode mais tocar esse instrumento pesado. E aí eu passei a tocar um bombardino, que era mais leve um pouco. Mas nem esse bombardino eu não podia mais tocar, porque fazia muito esforço, era instrumento de sopro. Então eu comecei a estudar violino. E depois de um tempo, acho que mais ou menos aproximadamente um ano, o nosso irmão Irineu, que é o nosso cooperador, ele me chamou e falou: olha, irmão, o irmão vai passar a tocar violino. Aí eu falei para ele, não, irmão, acho que eu não estou em condições ainda de tocar violino na igreja. Ele falou: não, irmão, eu já conversei com o nosso irmão Cícero, que é o encarregado de orquestra, e ele disse que o irmão está em condições, sim. Então, a partir daquele dia, eu fui apresentado na igreja. O irmão me chamou e me apresentou para a Irmandade e falou: nosso irmão Benedito, a partir de hoje, está autorizado a tocar, ele é oficializado como músico, e ele vai, a partir de agora, ele vai tocar hino na congregação. E assim foi, iniciei a tocar violino. No princípio eu tinha alguma dificuldade, como eu tenho até hoje, né? Porque o violino é um instrumento muito difícil, mas a gente vai aperfeiçoando aos poucos. Graças a Deus já está com mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos que eu estou tocando violino, e pela misericórdia de Deus a gente está conseguindo, sim. Para louvar a Deus, Deus tem se agradado do nosso louvor. Então, Deus tem me abençoado, tem me feito muitos livramentos, muitas bênçãos, muitas maravilhas. Eu vou contar também uma parte que o Senhor fez com a minha esposa. A minha esposa, ela também tem problemas de saúde, ela fazendo acompanhamento médico, os médicos descobriram que ela estava com problema nas carótidas. As carótidas são as artérias que irrigam o cérebro. O médico pediu uma série de exames para ela fazer para constatar o que era necessário para fazer. Aí ela começou a fazer muitos exames, vários exames. Ela foi fazendo até que, quando completou todos os exames que os médicos pediram, ela retornou ao médico, levou os exames, tudo. Então eles fizeram a junta médica e eles falaram para minha esposa. Minha filha estava com uma acompanhante da minha esposa. Eles falaram: olha, dona Ana, a senhora está com as carótidas, uma está interrompida 100%. E a outra só tem 20%. Então ele falou: nós fizemos a junta médica e foi decidido que nós não vamos fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia de muito risco. Essa artéria que só tem 20%, ela ainda está dobrada. Então pode ocorrer um acidente muito grave na hora da cirurgia. Pode ser que a senhora fique na mesa de cirurgia, ou então tenha um derrame muito grave e fica uma pessoa inutilizada,
tem que ser cuidado pela família. Vai ser muito complicado se a senhora não ficar na mesa de cirurgia. Então nós decidimos, neste grupo de médicos, que foi feito, examinado todos os exames, nós decidimos que nós não vamos fazer a cirurgia, porque é muito arriscado, a senhora está correndo risco de vida. Então ela, como já não estava mesmo querendo fazer essa cirurgia, retornamos para casa, ela veio para casa e assim foi. O Senhor colocou fé no seu coração e também em nosso coração o Senhor colocou fé. E nós começamos a clamar a Deus, pedir a Deus que tivesse misericórdia, que fizesse uma obra na sua vida. Então, ela começou trabalhando em casa normal, fazendo todos os seus afazeres. E a minha filha, que mora na Austrália, convidou ela para ir para lá, porque o nosso netinho, o Noah, que ia completar, fazer o aniversário de 3 anos, então ela convidou a minha esposa para ir para lá. Eu, a princípio, não queria de jeito nenhum, minhas filhas também, porque é uma viagem muito longa, então a gente achou que era muito arriscado. Mas, como o desejo dela era muito grande, eu falei, então vamos consultar um médico. O que o médico fala? Fomos no médico dela. Ele falou, olha, seu Benedito, eu acho que vocês devem deixar assim, porque é uma coisa que ela deseja, é um desejo muito forte que ela tem, de ver a filha, ver o netinho. Vocês devem deixar assim, não tem problema não, deixe ela aí. E assim a gente autorizou que ela fosse, ela foi, ficou lá 33 dias, depois ela voltou sozinha, veio tranquilo, sem nenhum incidente, sem nenhum problema. Isso já faz mais de 1 ano. Pela misericórdia de Deus, ela está bem, está sempre fazendo acompanhamento médico e graças a Deus está tudo bem. Pela graça de Deus, ela tem saúde, trabalha, ela faz uma parte na obra da piedade, ela faz casaquinhos, ela faz casaquinho para as crianças carentes, faz muito, muito. Cada vez que o nosso irmão vem aqui buscar, às vezes é 25, 30 casaquinhos para os bebezinhos recém-nascidos. Ela faz com muito amor e carinho. Então, Deus tem feito milagre, tanto na minha vida, na vida das minhas filhas, na vida da minha esposa. Deus tem feito milagres, grandes obras. E nós estamos servindo a Deus, estamos dando glória a Deus, estamos na luta aí. Muitas alegrias Deus tem nos dado, muitas vitórias, muitas bênçãos, maravilha. E assim que Deus permitir, a gente vai contando. Eu vou contar para vocês o que Deus tem feito na nossa vida. Depois de tudo isso, quando eu saí da UTI, que o médico deu alta, ele falou para minha esposa, se vocês fizerem o acompanhamento dele, não deixar fazer esforço em espécie nenhum, ele pode viver até 1 ano ainda. Ele falou dessa maneira para nós, para minha esposa, falou, ele pode viver até 1 ano. Isso já vai de 11 para 12 anos que eu tive esse infarto. O que o médico disse que para 1 ano já virou 12 anos e com certeza Deus vai nos dar mais anos de vida ainda para mim viver com a minha esposa e com as minhas filhas. Então eu sou grato a Deus por isso, por tantas maravilhas, tantos milagres, tudo que tenho pedido a Deus, como o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que eu teria um crédito. O
O Senhor prometeu que eu teria um crédito no céu e eu tenho sim. Com certeza. Com certeza Deus tem um crédito no céu que Deus tem deixado lá para mim. Então agora é só alegria. É só servir a Deus. Eu estou tocando o meu violino na igreja. Eu e a minha esposa, a gente congrega todos os dias de culto. Deus preparou para minha filha agora um bom emprego, minha filha Vanessa. E a minha filha Patrícia, mais velha, ela trabalhava naquela empresa Avianca. Eles mandaram ela embora e agora nós estamos pedindo a Deus para Deus preparar um trabalho para ela. Ela foi para a Austrália fazer um aperfeiçoamento no curso de inglês. Foi lá, ficou 3 meses e voltou já com o diploma na mão do inglês fluente. E agora a gente está confiando em Deus para Deus preparar um emprego para ela também. Então assim, eu sou grato a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.